Legal. Bom dia a todos. Somos 14 participantes em mais uma reunião virtual do CTC. E pela segunda vez temos a presença do César Bolzan. Antes, porém, eu gostaria de deixar consignado aqui o nosso voto de condolências à família do Maurício Menezes, pessoa conhecida do nosso meio, filatélico, e que hoje teve uma notícia ruim aí com respeito ao Covid. Então, fica consignado aí, em nome de todos os participantes e do CTC, os nossos sentimentos à família do Maurício Menezes. César, pela segunda vez, a parte 2, apresentação sua, a figura carimbada aí no meio da natação brasileira, filatelista aí renomado, bastante história do mate, e entre outros temas, e fica contigo, então, aí para fazer a segunda parte da palestra que foi iniciada em março, sobre a brasiliana, um tema a ser explorado. É todo o seu microfone, fica à vontade. Obrigado aí, vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Tá ok aí? Então, eu queria agradecer ao CTC, né, por essa oportunidade, ao José Carlos, ao Reinaldo aí, que agora vou ter que colocar a coautoria aí das palestras, enviando aí fotos, né, do material que ele tem de Brasília, que eu não tinha, e alguma coisa de Copa do Mundo que eu acabei ainda não colocando, né? Em virtude do grande achado, que eu posso dizer assim, eu solicitei que fosse dividido em duas partes, mas nós vamos ter que fazer uma terceira parte, tamanho a quantidade de material que eu encontrei. Então, nós vamos... eu gostaria de começar com essa observação, né, porque a gente sabe que muita gente vai assistir na gravação, no YouTube, essa palestra, e é importante entender que muitas dessas emissões que serão mostradas aqui, elas são emissões condenadas, ou peças que não servem para exposições filatélicas, né? Mas a gente sempre comenta com os colecionadores que a coleção de cada um ela é livre, cada um tem a opção de adquirir o material que quiser. Porém, nas exposições, né, nós estamos sempre sujeitos às regras FIP ou locais. Então, para começar um exemplo, né, nós temos aqui duas peças, que são peças filatélicas, mas não diria que são postais, né? Então, esse cachê que está nos primeiros voos, ele não pode ser considerado postal, porque é da companhia aérea, e são várias companhias aéreas que têm esse tipo de cachê, e, por exemplo, este cartão, que é um cartão, digamos, até prova, né? Porque isso aqui é praticamente do original do selo, em alto relevo, talho doce e tal, ele não pode também ser exposto. Tá? Hoje, nesta segunda parte dessa palestra brasiliana, temática a ser explorada, eu quero mostrar para vocês os povos brasileiros, os brasileiros e os brasilianos. Né? E também vamos falar sobre Senna, Pelé e a seleção brasileira de futebol. Na próxima etapa, na palestra número 3, eu vou fazer o acréscimo, né, de todo o material que não entrou nessas palestras. Então, para começar a mostrar o que nós temos de Brasil nas emissões estrangeiras, eu quero começar com os povos e os nativos, né, os verdadeiros
em tese, os verdadeiros brasileiros, que foram os que estavam no continente, né, antes dos portugueses ou espanhóis. Então, nós temos um selo de um desenhista, fotógrafo francês, numa caderneta, com uma índia brasileira chamada Nádia. Este desenhista, fotógrafo, é Titoan Lamassu. Nós temos esse bloco do Chile também, ele é bonito, ele tem flores, tem uma igreja que eu não sei se é de Olinda ou de Salvador, tem a arara, então tem uma temática brasileira muito interessante, provavelmente a floresta amazônica, o dedo de Deus, frutas e arara e macaco. E nós temos esse bloco que eu acho belíssimo, né, da Bélgica, que mostram várias faces de brasileiros. Tenho dúvidas se alguns são realmente brasileiros. Por exemplo, este aqui e este aqui. Tá? Tenho alguma dúvida pela característica de fundo e também pela característica da indumentária aqui. Né? Aqui eu não consegui identificar que animal é esse na mão da criança, mas os outros índios aqui a gente tem plena convicção que que são brasileiros. E essa emissão conjunta do Brasil com a Ucrânia, eu não consegui identificar o que é isso aqui, né? E não sei realmente que objeto é esse aqui. Então, eu precisaria uma pesquisa mais apurada para saber se isso é do Brasil ou não. Não conheço alguma coisa nesse sentido. Tá? Parece um ovo peçanca, né? Que é os ovos pintados pelos ucranianos, tem muito na região de Curitiba, mas eu não sei realmente o que é. Aí nós temos um carimbo, né? E dessa vez o carimbo é postal, né? Do primeiro voo de Frankfurt a Manaus, e contém um índio, né? Com alguma indumentária aqui. Não dá para caracterizar qual é a tribo ou raça, vamos dizer assim, mas é um carimbo muito bonito em relação aos povos brasileiros. E aí a gente pode denominar, né, povos limítrofes. O que são os povos limítrofes? São aquelas tribos indígenas que vivem no limite entre as fronteiras. Né? Por exemplo, nós temos os guaranis, que vivem desde do norte do Chile, a Argentina, o Uruguai, muito pouco, mas no Brasil, bastante, aqui na região sul, até o Mato Grosso, e no Paraguai. Então, eu considero que esta raça indígena ela se refere ao tema brasileiro. E, provavelmente, nós temos outras emissões com índios próximos à Venezuela, Suriname, Peru, que fazem limite com o Brasil, que também podem ser tribos que se encontram no Brasil. Nós temos o povo carioca, né? E aqui eu encontrei dois materiais sobre cariocas. Né? O primeiro é um selo daqueles condenados da Disney, onde aparece o Zé Carioca. É o único. Zé Carioca hoje sumiu, né, nas produções Disney. E a gente tem essa franquia da Swissair, mas é da Alemanha, que tem aqui supostamente um carioca que mais parece um chapéu mexicano e uma roupa de gondoleiro de Veneza. Tá? Mas vamos chamar que ele é carioca, porque o voo é para a América do Sul e aparece aqui o Pão de Açúcar. Tá? Nós temos os gaúchos, né? Na verdade, no Rio Grande do Sul se chama gaúchos, né? Mas os gaúchos são todos considerados todos os povos da campanha, né? Que trabalhavam com gado na Argentina, no Uruguai e também no Rio Grande do Sul.
Então, nós temos selos de gaúchos, né? A emissão mais famosa é o Gauchito, do Correio de Buenos Aires. Esses selos, raramente se encontra eles originais, eles são muito falsificados. E depois várias emissões do Uruguai e da Argentina e alguma emissão do Paraguai que contém os gauchos ou gaúchos. Tá? É interessante frisar que a gente tem uma lenda também, né? A lenda do Negrinho do Pastoreio, e agora tem que cuidar se não vão mudar o nome da lenda por causa de essas convenções que estão se criando, enfim. Mas nós temos no Uruguai a lenda do Negrinho do Pastoreio, que é a mesma lenda gaúcha, né? Que está retratada no selo de 74. E alguns personagens, né? Temos o José de Anchieta e temos o Padre Vieira, né? E aqui está na emissão conjunta de Portugal. Aí temos os imigrantes. Esses imigrantes eu encontrei nas emissões do Japão, principalmente, né? Porque o Japão emigrou para o Brasil em 1908, e aí na emissão do cinquentenário temos este selo e esse carimbo comemorativo com o Kassato Maru, que foi um navio que trouxe a primeira parte da imigração japonesa. Depois tem esse selo comemorativo e também um bloco, né, com vários motivos brasileiros, e nesse aqui aparece também um navio japonês. Tá? Aí nós vamos para Ana Maria, tem que mudar aqui, de Jesus Ribeiro. Né? Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anita Garibaldi, ela é aqui de Laguna, no estado de Santa Catarina, e virou esposa, companheira de nada mais, nada menos que Giuseppe Garibaldi. Ela aparece nas emissões de San Marino e na Itália. Tá? Então, ela, nesse bloco aqui, ela aparece aqui pela roupa, né? E aqui também, ao lado, nas campanhas que Garibaldi desencadeou na Europa, né? Garibaldi é considerado o grande herói da Itália. Tá? Garibaldi era maçom e ele saiu de Verona para unificar a Itália. Né? A Itália era toda dividida em províncias e etc. Então, Garibaldi foi o responsável pela unificação da Itália. Então, ele é considerado um herói da Itália. Né? Tem uma praça lá perto da Arena de Verona, né? E tem uma placa muito grande da onde ele fez o discurso de unificação, a sacada e tal. Então, esses selos são muito bonitos da Anita Garibaldi, aí, uma ex-moradora daqui de Laguna. Né? Na verdade, ela nasceu na Serra Catarinense. E aí, Garibaldi, né, que é considerado o herói de 2, 3 mundos, ele aparece numa série de emissões mundiais, principalmente nos países que ele atuou. Então, nós encontramos aí uma grande quantidade de selos de Garibaldi. Né? Temos Itália, Rússia, San Marino, que mais? Temos o Uruguai, a emissão conjunta, Hungria, e aí assim por diante. Tá? Mônaco também. Então, nós encontramos aí inúmeras emissões de Garibaldi. Temos também essa emissão clássica, essa série é bastante cara, e nós encontramos também vários carimbos da maçonaria do Grande Oriente da Itália em homenagem a Garibaldi. Agora, eu quero falar do Einstein. Tá? O Einstein é muito interessante
ele não parece ser um tema brasileiro. Eu estudei muito sobre a vinda do Einstein ao Brasil, que é um fato que ele está pouco relatado na história ou na bibliografia do Einstein. Aqui a gente tem um selo, tem diversos selos, tá, de Einstein. Aqui tem um selo da Universidade de Princeton. Eu fiquei 2 semanas na Universidade de Princeton fazendo um acompanhamento lá de natação e eu estive na sala do Einstein. Tá? Ela está lá conservada até hoje, assim como aquele matemático daquele filme que escreve nas paredes, as paredes estão escritas até hoje. E o negócio é arrepiante, você se emociona ao entrar lá. Então, um dia, se vocês forem a Princeton, não deixem de visitar a universidade. Mas essa parte do Einstein que eu mostrei filatélica, ela não interessa para a minha pesquisa de brasileiro. O Einstein veio da Argentina e chegou no Brasil no dia 4 de maio de 1925. E aqui estão algumas fotos dos jornais da época. Tá? Ele se encontrou com Arthur Bernardes, o presidente na época, deu conferências no Clube de Engenharia, na Academia Brasileira de Ciências, né? E ele meio que detestou um nível que ele encontrou aqui, porque ele queria encontrar um nível científico e encontrou um nível social. Mas o que o Einstein tem a ver com o Brasil? Foi no eclipse de Sobral, tá, que foi comprovada a teoria da relatividade, a teoria do Einstein. E o que aconteceu? Né? Foi verificar o fato de a luz que provinha de uma estrela, ao passar pelo Sol, ela sofria um desvio, né? E isso era aquela questão do espaço-tempo. Né? Então, dentro desta história, eu considero que essa peça filatélica composta do TAB, do eclipse de Sobral, em 1919, é uma das peças mais importantes, talvez, da filatelia temática brasileira, porque ela é a única que mostra, explica, né, filatelicamente falando, essa teoria do Einstein. Tanto que vieram cientistas ingleses para o Ceará para ver esta comprovação. E aí nós temos alguns selos que mostram, né, 100 anos do eclipse de Einstein, de Portugal, esse selo da Hungria, que mostra também essa defração, né, na posição real e na posição que realmente reflete a estrela, e também os selos da Ilha de Man, que aparece aqui o buraco negro. Né? Então, é muito interessante e eu acho que isso, aliás, tenho certeza, né, que isso se refere ao tema brasileiro. Aqui está a foto das equipes de cientistas que estavam em Sobral, foram feitas milhares de fotos, para quem não sabe, da época, essas fotos, algumas se encontram no Brasil, outras na Europa, e aqui nós temos alguns selos de Einstein mostrando a teoria da relatividade, que podem se relacionar ao nosso tempo. Agora, eu vou passar um filminho rápido aqui para vocês.
O Cristo Redentor é o segundo motivo que mais aparece, né, na filatelia mundial no tema brasileiro. O primeiro é, sem dúvida, o Pão de Açúcar. Aí, na inauguração do Cristo Redentor, Marconi, né, fez a inauguração da iluminação, que atrasou, não conseguiu fazer na hora, a iluminação do Cristo através de ondas de rádio, né? E então nós encontramos várias emissões mundiais sobre Marconi e consta, né, na história que Assis Chateaubriand enviou um telegrama para ele dizendo: no instante que iluminais o monumento de Jesus Cristo, os católicos brasileiros saúdam em vós a faísca do gênio latino que descobriu e construiu um novo mundo. E aí nós temos duas emissões brasileiras de Chateaubriand, o Chateau, né? Muito bem. Então, aí outras emissões. Aí a ideia é procurar qual emissão, qual ilustração ela pode se referir mais ao tema do Cristo Redentor. Talvez esse selo da Eslováquia, talvez esse selo aqui, mas aí precisaria aí de um engenheiro saber como é que ele ligaria, né, essa luz aí, etc. Agora, vamos falar um pouco das artes, né? Nós encontramos essa emissão da ONU com os selos e o carimbo comemorativo referente a Portinari, né? É muito bonita essa emissão. Estas figuras, né, essa imagem, são 2 painéis de 14 por 10 que foram produzidos no Brasil pelo Portinari, né, e o governo brasileiro presenteou a ONU com essas telas. E antes delas irem para a sede da ONU em Nova York, elas foram expostas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E teve também a presença de JK. Então, é uma emissão bonita e faz jus aí. Nós temos, talvez, o pintor brasileiro mais renomado ou conhecido da atualidade, né, ou que está vivo ainda, que é o Romero Brito. E o Romero Brito teve 3 emissões com suas obras. A primeira emissão foi Educação para o Mundo, que é esta emissão aqui. Infelizmente, eu não consegui uma imagem melhor desta peça, eu não tenho. Também a segunda série foi durante os Jogos Olímpicos de Beijing ou Pequim, em 2008. Foram 6 selos com o título Esportes para a Paz. E, recentemente, né, na Olimpíada do Rio de Janeiro, Liechtenstein fez uma emissão com 2 selos de esportes ou motivos esportivos com as imagens do Romero Brito. Então, nós temos hoje, para quem gosta de Olimpíada e esportes, nós temos 8 selos feitos pelo Romero Brito com o tema Olimpíadas e Esportes. Nas artes, continuando, nós temos essa emissão conjunta com a Sérvia, com a Sérvia, que aparece a Raquel de Queiroz. Nós temos a emissão de Portugal com Cruz e Souza, um poeta negro daqui de Florianópolis. Temos uma escultura na Romênia de Brecheret, e na emissão conjunta com o Irã, as cerâmicas marajoaras do Museu Gueldi, em Belém do Pará. E aí temos 2 emissões com temas indígenas ou artesanais. Essa do Peru, de 72, preciso identificar que obra é essa ou de quem, e esse cocar indígena.
E tem essa emissão tripla entre Brasil, Itália e Portugal, que é de Santo Antônio, e eu não sei se esta obra, não consegui identificar se ela se encontra no Brasil ou não. Então, é um tema a ser pesquisado. Agora, nós temos uma outra coisa bem interessante, que nós temos uma pedra preciosa chamada de andradita, que foi nominada em homenagem a José Bonifácio. Essa pedra só aparece em duas peças. Essas peças são um selo do Azerbaijão e este inteiro da Rússia. Tá? Aí nós temos uma cidadã, Silvia Renata Sommerlath, é uma nascida alemã, e ela filha de um empresário alemão e de uma brasileira, né? Os avós brasileiros e tal, e a família viveu entre 47 e 57 em São Paulo, e ela retornou para a Alemanha em 57, em 76 se tornou esposa, né, do rei Carlos XVI Gustavo, que é o rei e atual rainha da Suécia. Então, você bota uma busca, né, sobre selos da rainha da Suécia, da rainha Sílvia, e há inúmeras emissões da Suécia com a efígie dela. Ela, obviamente, tem cidadania brasileira. Aí nós temos Carmen Miranda. Carmen Miranda aparece num selo americano, numa série de 5 selos de músicos latinos, e aparece num selo de Benin, supostamente num vermelho, é muito parecido, né, com ela, e também numa franquia mecânica falando sobre bananas, Chiquitita Banana, que relata a música dela, da Chiquita Bacana. Aliás, Chiquita Bacana. Então, foram as 4 emissões que eu encontrei sobre Carmen Miranda. E aí nós vamos entrar na parte dos grandes brasileiros, começando pelo nobre Santos Dumont. Essa aqui é uma série de provas de cores dos selos de Santos Dumont, e há algumas restrições, embora seja a França, né, um país legal em termos de FIPE, essas emissões aqui são um pouco questionadas nas exposições internacionais. Então, aqui agora eu começo a mostrar uma série de imagens aonde vão aparecer muitos selos que são considerados condenados por países que emitiram, ou associações, digamos assim, que emitiram selos com cunho comercial. Então, independente aqui da ordem, eles vão estar misturados, né? Então, Santos Dumont a gente encontra em muitas emissões mundiais. Então, eu fiz uma seleção baseada nos modelos dos aviões de Santos Dumont, começando pelo 14 bis. Então, nós encontramos várias emissões, né? Aqui são 14 bis, Hungria, tem da França, Cuba, Paraguai, Argentina, Camboja, Belize, Centro-Africana, Zaire. Aqui nós temos, são poucas que têm o Mademoiselle, ou Demoiselle, e o Demoiselle ele aparece nessas 4, foram as únicas que eu encontrei, sendo que uma boa é da França e outra de San Marino. A gente tem agora o balão, né, o balão dirigível, então aparece nestas emissões, e quanto mais as emissões se parecem com esse tipo de desenho, mais condenada ela se torna, né?
Então, os dirigíveis, não identifiquei quais são, né? Se é o 6, o 9, etc., mas são os dirigíveis. Aqui tem outros dirigíveis, Hungria, Guiné, o selo a emissão de Palau do Zeppelin, e aparecem os balões do Santos Dumont. Tá? São Tomé e Príncipe com o carimbo da Brasiliana, de 83. E a França tem inúmeros carimbos em homenagem a Santos Dumont. Então, encontrei, entre alguns que eu encontrei, os mais interessantes são esses, e eu quero fazer uma observação aqui, que eu não encontrei esse material ainda, mas eu acredito que tenha, que o relógio de pulso foi desenhado pelo Santos Dumont, porque o Santos Dumont queria ver o tempo de voo, e etc., etc., e a grande empresa de relógios, Cartier, ela fez o primeiro relógio de pulso para Santos Dumont. E foi daí que surgiu o relógio de pulso. E eu acredito que deva existir material filatélico da Cartier, mas não consegui encontrar ainda nenhuma franquia ou algum inteiro postal com esta publicidade Cartier. Eu estou procurando. Existe muito Cartier, mas é um navegador francês que chegou ao Canadá. Entrando na área esportiva, nós temos primeiro Ademar Ferreira da Silva, né? Bicampeão olímpico do salto triplo em 52 e 56, em Helsinki e depois Melbourne. Ele aparece nesta série da República Dominicana, que tanto aparece no bloco quanto na emissão de selos avulsos, né, de série, e ela existe também sem picote. Esta época da República Dominicana também já é um pouco questionável se podemos colocar ou não nas exposições. Para mim, não há dúvidas que Roland Garros também é do tema brasiliana, porque o Guga foi tricampeão de Roland Garros, e além da participação da Maria Esther Bueno, que eu não contemplei aqui o Wimbledon, tá? Na palestra que vai para a próxima fase. Então, Roland Garros era, na verdade, um piloto francês que foi pioneiro da aviação, e a carta mais interessante de Roland Garros é esta, ou a peça, né? É este par voado para as Ilhas Reunião, aonde ele fez esse voo, e é o par com e sem sobrecarga. Então, é uma peça muito rara e bastante valiosa. E da parte moderna, há um selo dos 50 anos de Roland Garros, com essa flâmula, o selo aqui com o carimbo comemorativo, e uma outra flâmula também de Roland Garros. Existem outras emissões de Roland Garros, mas elas celebram tenistas de outras nacionalidades, que aí não contemplariam o tema brasileiro. Entrando no automobilismo agora, que é uma parte bastante interessante, que todo mundo quer ver essa parte por causa do Ayrton Senna, antes de entrar, nós temos um carimbo do Uruguai, de 73, de uma prova de um rally entre Porto Alegre e Montevidéu. Aliás, Montevidéu, Porto Alegre e Montevidéu. Então, é muito interessante. Eu também estou fazendo agora um tema brasiliano, só voltado ao Rio Grande do Sul. Tá? E temos esse selo de Jersey, que contempla uma Ferrari do Mansell, porém é relativa ao Grand Prix do Brasil, Interlagos, em 89. Aí nós temos alguns pilotos de Fórmula 1 brasileiros que aparecem em emissões internacionais. Entre eles, os mais famosos, né, óbvio, e campeões, Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. Nelson Piquet e Fittipaldi no Paraguai,
um selo daqueles fake de Alcuquian, né? E este selo da Áustria é um selo legal. Tá? E também um bloco do Paraguai, onde aqui aparece o Emerson Fittipaldi. E aparece uma série da Ruanda, que é dos condenados, e temos aí a foto, né, do Nelson Piquet Júnior, né, o filho do Nelson Piquet. Agora, entrando nos grandes ícones brasileiros, Senna e Pelé. Nós temos essa emissão do Congo, que esse aqui é o título, obviamente é um bloco, e eu ampliei e fiz um recorte dos ícones esportivos, e a gente vai começar a ver o material que temos do Senna. Então, começando pela co-irmã argentina, a Argentina, em homenagem ao Fangio, ela emitiu uma série de inteiros postais, muito bonitos, por sinal, e nesse inteiro postal ele contempla o Ayrton Senna. Observem que são poucos os elementos postais que mostram propagandas, principalmente as propagandas de cigarro. Tá? Então, esse aqui é um dos poucos materiais filatélicos onde a gente encontra mídia. Então, isso é interessante para quem coleciona mídia, aí, né? Propaganda ou empresas, etc. Então, tem este inteiro do Ayrton Senna, e depois foi lançado um carimbo comemorativo referente a Ayrton Senna. Tá? Muito bonito também, por sinal. E Ayrton Senna, nós temos esta emissão agora de Mônaco, né? Ele é considerado o rei de Mônaco, é uma mini folha, aqui eu ampliei, e nesta emissão, o que nós temos de elementos filatélicos? Nós temos o carimbo comemorativo e nós temos 4 tabs. Então, aqui eu destaquei a parte que interessa para o temático, né? Aonde tem o nome Ayrton Senna, o Senna está com letra maiúscula, o ano de nascimento e a última vez, né, a morte, não foi a morte dele, eu não sei, aqui deve ser 94, mas parece 91, enfim. E aqui nós temos a assinatura dele, que é bem interessante. Então, esses 4 tabs, que são as 4 primeiras posições da mini folha de 6, elas interessam a temática. Aqui, código de barras não, e a assinatura aqui é repetida. Tá? Nós temos também outra emissão de Mônaco, também uma mini folha e um par Setenã, né, de 2 selos juntos, muito parecido com o do Brasil, e nós temos também o interesse, né, temático em, na verdade, todas os pares, porque diz os pilotos míticos da Fórmula 1, e aqui temos Ayrton Senna, 1960, 1994. Tá? Então, aqui eu destaquei os tabs. Nós temos esse bloco da Bolívia. Esses blocos da Bolívia, eles marcam muito alto, muito bem, nos catálogos internacionais aonde eles constam, mas também são considerados emissão nociva. Tá? Então, há um questionamento sobre a exibição deste material nas coleções, inclusive os que contêm a palavra mostra, né, os considerados espécime. Temos também um inteiro postal da Alemanha. Esses inteiros eram emitidos frequentemente, inclusive com selos fixos diferentes ao longo dos anos, que foram mudando o porte na Alemanha, com a foto do autódromo de Hockenheim. E aqui é a McLaren do Senna na pole position. Então, é uma peça muito importante, porque mostra o Senna na pole position. E aqui a peça é melhor ainda,
porque ela está com a flâmula, né, o carimbo mecânico de Hockenheim. Ela não é uma peça tão difícil, mas não é muito fácil também de ser encontrada. Esse bloco de Mônaco é muito bonito, ele contempla os 90 anos, né, do Grand Prix de Mônaco, e aparece a McLaren do Ayrton Senna, também com as propagandas. Aí nós temos esta emissão de San Marino. Essa emissão de San Marino ela tem 3 elementos, né? O selo, o carimbo comemorativo e o tab. Neste tab, ele só aparece bem poucos na folha, e ele tem a mensagem Ayrton Senna, sempre 20 anos, e faz menção ao Instituto Ayrton Senna. Então, mais um elemento para se colocar na coleção. A Itália tem vários carimbos, e San Marino também, como tributo a Ayrton Senna, sempre em Imola. Então, nós temos um carimbo em 2014, nós temos um carimbo em 2004, e esse carimbo especial de uma exposição filatélica de San Marino, também de 2014. O Canadá foi muito generoso, né, para ir na emissão Fórmula 1, e justo também com o Senna. Então, nós temos uma caderneta muito bonita, que tem 10 selos a caderneta, com os principais pilotos, sendo que 2 selos são do Ayrton Senna, e eu considero que está na posição mais destacada, porque você abre a caderneta e o piloto de cima é o Senna. Tem o desenho de um carro e a bandeira do Brasil, e também a bandeira quadriculada, como os outros todos têm. Mas é muito interessante essa posição que colocaram a emissão do Senna. Esta mesma emissão contém um mini bloco, né, com 5 selos. Aqui é o selo avulso, e também foi feito um máximo postal pelo Correio Canadense, aonde tem um carimbo de um pneu. E aí nós entramos naquela infinidade de emissões condenadas, né? Fakes, aquelas figurinhas, e que custam caro e todo mundo gosta de adquirir. Mas é bastante questionável, até talvez proibido realmente nas exposições. Então, aí nós encontramos Centro-Africana, os selos são desenhados com a imagem do Senna. Aqui é uma Ferrari, mas o Senna é o selo individual e o bloco. Essa aqui é uma emissão centro-africana também. As imagens, eu não tenho essas emissões, às vezes são difíceis de conseguir em condições. Aqui é interessante, porque está o Senna no jipinho dele de brinquedo quando ele era criança. Tenho minhas dúvidas se é a foto original, se não e um desenho, mas eu acredito que seja o desenho mesmo. E aí, essa emissão do Digiboot aqui, né, tem esses blocos, e aí nós temos os selos. Porém, os selos eles têm tabs que são bastante bonitos, na minha opinião, e a parte superior do tab ela tem a bandeira do Brasil. Então, digamos que a parte mais temática em relação ao tema brasiliana é essa parte completa, onde tem os 2 tabs, né? O superior e o lateral. Nas laterais, os selos aparecem desta maneira, e na superior nós encontramos a bandeira do Brasil. Aqui algumas emissões da Guiné. Aqui temos Ruanda e Guiné também. Aqui já é bem interessante, porque aparecem as garrafas de champanhe da comemoração, e a marca é Moët Chandon. Eu não contemplei aqui nesta palestra o tema Moët Chandon,
mas tem muito material, principalmente de propaganda francês e italiano, da Busta Lettera, que também tem propagandas da Moët Chandon. Nas cadernetas francesas também. Isso eu vou passar na próxima palestra. Tá? Temos aí Guiné Equatorial, parece Senna com os outros pilotos, Alain Prost, Mansell, Piquet. Temos Guiné também. Então, a gente vê que realmente esses selos, eles não são selos, digamos, postais reais, né? Essa emissão eu acho muito bonita, da Guiné-Bissau, são desenhos agradáveis, bonitos, que tem uma outra emissão um pouco mais pesada. Aqui também, Guiné-Bissau, selos avulsos e blocos, aparece uma moeda também. San Marino lançou moeda comemorativa ao Senna. Maldivas, também, série bloco e bloco. Aqui nós temos Guiné-Bissau. E esta mini folha da Guiné-Bissau tem esta parte muito interessante, que é a mais completa, né? Ela aparecem duas efígies do Senna no tab e a descrição do aniversário da morte dele, aliás, do aniversário de 60 anos, tá? Com a Williams. Aí nós temos um bloco de Moçambique, que num selo tem o Ayrton Senna. Aqui são outras edições. Togo, Moçambique. Temos Níger. Aqui ele ultrapassando, né? Essa aqui é as ultrapassagens nas curvas, é interessante também. Aqui temos Ilha Salomão, aqui ele está de kart, e esse aqui é um carro muito interessante, né? Para quem não conhece a história do Ayrton Senna, essa aqui é uma Mercedes que ele correu uma prova com uma Mercedes. Então, essa Mercedes também precisaria ser pesquisada se há algum material filatélico. É óbvio que a marca Mercedes-Benz tem muito material, inclusive perfim. São Tomé e Príncipe, Tchad, Senegal, Sierra Leone, muitos aparecem com Schumacher também, Togo, aqui Togo também, aqui aparece também a assinatura dele. Agora, os fakes, né? Batum, Tajiquistão, Palatine, e esse aqui eu não sei identificar. Pode ser que sejam estados russos, países, né, da República Russa. Mas aqui, ó, Palatine é totalmente fake, né? É vendido na internet como inteiro postal e tal, mas é totalmente fake. Então, isso aparece nas emissões. E agora eu trouxe uma questão filatélica temática interessante, né? Podem ser esses condenados FIP legais? É uma pergunta muito interessante. Então, este selo do bloco de Burundi, essa peça é minha, né? Eu adquiri essa peça com o selo do bloco circulado com máquina de triagem para a França. Então, significa que esse selo condenado ele cumpriu a função postal dele e está aprovada pela triagem que ele circulou e foi recebido pelo Correio Francês sem aplicação de taxa. Então, neste caso, eu já havia comentado com o Reinaldo sobre isso,
é possivelmente legal esta peça para uma temática. Assim como essas outras duas também que eu tenho, aonde aparecem os selos de Moçambique, inclusive essa peça ela tem furo de arquivo, mas as duas peças de Moçambique para Portugal foram registradas e porteadas com selo do Ayrton Senna, devidamente amarrados, né, no envelope. Esse aqui tem porte adicional e com as etiquetas de registro. Inclusive, essa aqui é a etiqueta de registro de recebimento em Portugal, como teve uma época que o Brasil também aplicava a nossa etiqueta de registro nas cartas registradas que vinham do exterior. Aqui também está essa peça. Portanto, essas peças são devidamente legais. E aqui um DH, né? Última hora, que não é bem DH, mas chegou em última hora a postagem. Então, são peças realmente interessantes para o tema Ayrton Senna. E agora, entrando no grande Pelé, Edson Arantes do Nascimento, né? Essa aqui é a peça mais interessante que eu conheço de Santos, né? Que é para mim não é uma peça verdadeira, é uma peça imitação, né? Só para mostrar para vocês o carimbo do Peixe de Santos, que é um carimbo extremamente temático em relação a esta temática Pelé. Então, nós temos um selo de San Marino com o escudo do Santos, pelo centenário do Santos. Nós temos um inteiro postal da República Tcheca com Pelé, e temos esta emissão da Bulgária, que existe o 00 aqui, que foi distribuído na Brasiliana em 2017, onde aparece o Pelé. Esse material está muito bem cotado hoje na internet. E aí também nós vamos encontrar uma série de emissões do Pelé semelhantes à do Senna em países condenados, né? Coreia do Norte, Moçambique. Esse aqui é também aquela emissão junto com a emissão do Senna, né? É o selo do Pelé daquele bloco. Aqui nós temos o Haiti e Iêmen, e esse aqui de cima eu preciso deslocar aqui, Tajiquistão também, que está aparecendo demais emissões aí agora desse local. Aí temos também Mali, Congo, Nicarágua, Chad, Palau. Aqui aparece o Pelé no Cosmos, né? É interessante. Eu tenho procurado material do Cosmos, de Nova York, mas não encontro. Tem esse selo que eu acho interessante, acho bonito esse selo, do Camarões também. Tá? Temos a Mongólia, que fez a emissão da Brasiliana 79 e que mostra o selo do milésimo gol do Pelé. Aí vamos lá, Moçambique, Nicarágua, Dominica, a Guiana também, que aparecem Pelé. Essa aqui é Manama. Provavelmente foram os primeiros selos, né, que a gente ganhava, eram esses selos aqui, naquela época, Fujeira, Paraguai. Essa aqui é interessante porque, desculpa, aqui esse selo normalmente ele é encontrado nessa forma, mas ele existe um selo só na folha que ele tem este tab, e que o tab ele reproduz o desenho exato do selo, que aqui, obviamente, é o Pelé. Então, o tab é mais difícil de conseguir. Moçambique, são edições recentes, né, 75 anos do Pelé, auto-volta. Aqui é um pouco questionável, porque Moçambique é um país de raça negra, obviamente, né? E todos os
jogadores são afrodescendentes, ou são negros mesmo, né? E aqui nós temos um jogador com a camisa amarela. Então, dependendo do nível de exploração temática e pesquisa, pode ser, no meu ponto de vista, usado este selo, se o Brasil jogou com algum time de camisa azul e tal, teria que ver esse detalhe. Aqui tem um bloco do Tchad, que aparece o selo do Pelé e o Kaká. E aqui são outros jogadores argentinos, né? Aqui atrás. Temos também uma folhinha de Angola. Aqui, desculpe, ficou uma imagem sobreposta. Temos Moçambique também. Um bloco e 2 mini-folhas do Pelé de Asman, sendo que a folha com picote ela não tem os tabs com a bola, e a folha sem picote tem o tab. Agora, eu não sei se esta folha pode ser uma variedade fabricada ou não, porque ela não tem a cor cinza. Aqui a gente pode ver que está sem a cor cinza. Então, pode ser que seja uma variedade fabricada, tá? Porque não consta o país e o valor. Aí, terminando Pelé, nós passamos para os jogadores brasileiros. Então, nós temos, na série de Centro-Africana de 78 da Copa, aparece o Zagallo, nessa série de Manama, Gerson, e aqui na Nicarágua, Piazza. Nós temos também outras edições que aparecem jogadores brasileiros. Aqui está citado, né, no complemento do selo ou bloco, o Miller, num jogo contra a Irlanda, na Copa de 94. Provavelmente essa seleção é a de 82 ou 86, precisa ver exatamente. Nós temos uma emissão mais recente de Bissau, que aparece o César Sampaio, um jogador Carlos, não sei qual é, Leonardo, Aldair, Bebeto e Cafu. Essa série é bonita. Nós temos aqui Luiz Fabiano, Kaká, aqui o Kaká também com a camisa do Milan, e aqui um bloco dessas províncias russas aí duvidosas, Turcomenistão, que aparece Ronaldo, a seleção e o Dunga. Tem também Comores, que citam todos os jogadores brasileiros, um bloco da Guiné-Bissau, da Brasiliana 2013, um selo redondo, que aparece o Neymar, e uma emissão também acho que da Ruanda, não consigo enxergar aqui, com o Ronaldinho Gaúcho, né? Barcelona e seleção. Aqui também aparece o Ronaldo com a camisa do Barcelona. Então, em se tratando de seleção, algum material do Barcelona se aplicaria a este tema brasileiro. Outra mini folha comemorando a conquista da Copa de 2002, nós temos aqui também o Pelé, né, que poderia estar este selo lá na apresentação do Pelé. Então, o Congo tem 9 selos e também o complemento, né, o tab dos selos ou da mini-folha relativa ao Brasil. Ilha Salomão, Brasiliana 2013. Então, são 4 jogadores brasileiros, entre eles aqui Kaká, Neymar, e aqui Thiago Silva, e esse aqui eu não consigo ver. Tem também Comores com Ronaldo, e aqui Roberto Carlos, mais uma vez aqui Pelé com o uniforme do Cosmos.
Aqui temos Brasiliana 2013, uma série comemorativa, seleção brasileira, Copa das Confederações, aparece o Neymar, e também no bloco mais 4 jogadores brasileiros, Marcelo, Fred, Hulk e Davi Luiz. O carimbo comemorativo a este lançamento não se refere à nossa temática. Essa série da Coreia é muito interessante, ela relativa à Copa de 2014 agora, aparece aqui o Kaká numa jogada, um complemento, e aparece em 2 estádios. Reinaldo aí é especialista em estádio, mas eu não busquei quais são os estádios. Aqui deve ser Belo Horizonte, né, o Mineirão, mas esse aqui eu não fui buscar qual é. E falando da seleção brasileira de futebol, e esse é um tema muito interessante, porque muitos colecionadores gostam dos selos do Brasil, da seleção brasileira, mas muitos não aceitam nas suas coleções estes selos. Então, eu dividi a temática brasileira do futebol da seleção brasileira em alguns subtemas, como, por exemplo, grupos, títulos, jogadores, que eu já apresentei, e basicamente isso. Então, nós temos aqui, e partidas, tá? Então, nós temos inúmeras emissões referentes ao futebol, não só a Copa do Mundo, como Copa Ouro, Copa das Confederações, que aparecem os países participantes da Copa do Mundo e grupos, incluindo o Brasil. Tá? Então, aqui nós temos vários, incluindo este selo da Argentina, que aparece o TAB com a bandeira brasileira. Aí temos também outras emissões que aparecem por todos os países participantes, tá? E aqui também o título brasileiro, né? 58 e 62. Aqui é um bloco olímpico, e aí, sendo bloco olímpico, aparece o campeão mundial de futebol, o tricampeonato do Brasil, que essa fase do Uruguai também é considerada crítica aí, para exposições. Aqui continuamos com jogos do Brasil, aparecem jogos aqui, Grupo do Brasil, aqui também no TAB, Grupo do Brasil, embora o selo represente a seleção da Romênia, porque aqui o jogador está com a meia vermelha. Aqui temos o time de futebol, nessa série da Libéria e do Butão, aparecem as equipes do Brasil. Aqui os títulos, né? Então, temos diversas emissões que contemplam o tricampeonato do Brasil, depois o tetra. Então, nós temos aqui Hungria, Inglaterra, esse selo é muito bonito, eu acho muito bonito. Esse aqui é um selo de um bloco do uruguaio, do tricampeonato. Temos a Copa da Itália, onde a Itália fez uma emissão com os escudos, né, das seleções que participaram, e temos 2 FDCs que, na verdade, não entram, né, esses cachês não entram na temática, mas eu trouxe para ilustrar, e o selo que pode entrar, né, é este aqui, e talvez usar esse carimbo especial que foi da Feira de Milão, com o logotipo da Copa. Temos aqui uma emissão do Paraguai referente a Esfilbra, a Exposição Filatélica de 72, e aparece um selo com a seleção brasileira. Irlanda já é um selo quente, né? É um selo bom. Essa aqui é a parte do Uruguai ainda duvidosa. Aqui aparece aqui o escudo da CBF. E só para vocês terem mais conhecimento filatélico, esse escudo da CBF, que aparece também
no bloco do Brasil, ele contém o símbolo do café, tá? Porque nesta época o produto Café do Brasil era patrocinador da seleção brasileira. Então, numa temática café, pode ser aplicado. Esse bloco de San Marino é muito interessante, porque aparece a vitória da Itália, né, perante o Brasil na Copa de 82, aquela grande frustração da gente. Então, aparece aqui uma cena do jogo Brasil e Itália perdendo. Aqui nós temos também outras celebrações dos campeonatos, sendo que aqui tem um selo quente, né? Um selo da emissão conjunta do Brasil, e aparece a seleção brasileira de futebol. E aqui, emissão conjunta com Hong Kong também, que é um par setenã, e aparece os jogadores brasileiros. Temos uma emissão do Paraguai, aliás, duas, as emissões suspeitas. Essa aqui já começa a ser aceitas, porque já é o Correio paraguaio mesmo que assume as emissões, e há uma sobrecarga do Brasil campeão mundial de futebol. Tá? As emissões conjuntas de todos os países campeões em 2002, obviamente eu não ilustrei aqui. Aqui temos França, Uruguai e Alemanha, e aí tem mais o próprio selo do Brasil, da Argentina, da Inglaterra e da Itália, que são iguais. Aqui está o da Itália, com o carimbo comemorativo, e aqui no carimbo comemorativo apresenta a bandeira do Brasil. Então, toda essa emissão conjunta ela é do tema brasileiro. E aqui Guiné Equatorial. Aí uma outra parte do tema seleção brasileira são os jogos das Copas do Mundo. Né? Eu não sei se este cachê ou carimbo que está aplicado aqui é oficial, mas provavelmente deve ter sido feito, aplicado nas partidas, né, no estádio. Então, requer uma pesquisa apurada se haviam agências postais nos estádios nesta Copa de 74. Então, esse aqui, dos 6 jogos do Brasil, aqui estão os 6 cachês das partidas de futebol do Brasil na Copa de 74. Na Copa, aqui a Copa de Barcelona, né, a Copa de 82, também era aplicado um carimbo da partida, né? Neste caso, Argentina e Brasil, e aqui também foi aplicado, no caso, Argentina e Alemanha. E aqui nós temos na Copa Ouro, no Uruguai, o jogo Alemanha e Brasil. Tá? Então, não só na Copa do Mundo, como outros jogos. Aqui, Argentina e Brasil. Aqui temos Brasil e Rússia e Brasil e Nova Zelândia na Copa da Espanha de 82. Na Copa do México, temos esse envelope, né, uma colagem aqui. Não é a seleção brasileira. Eu acredito que precisamos identificar se realmente esse calção é da seleção brasileira. Agora, o jogo é Brasil e Espanha. Então, a foto, ela realmente se parece com o uniforme da Espanha. Porém, eu não sei se o uniforme do Brasil era realmente este, mas o carimbo é Brasil e Espanha. E agora temos o Maracanã. Saindo da seleção, temos o Maracanã. Existe esse selo do Chile, referente à Copa de 86 e à realização da Copa de 50 no Maracanã, no Brasil. E, recentemente, eu descobri este selo, é um selo do correio privado holandês, chamado Europost, né, que circula e aparece
a bola da Copa de 2014 e o Maracanã. Temos também um selo de Cuba, e aqui é uma variedade, picote deslocado, e o selo da Hungria com o carimbo comemorativo que aparece o Maracanã. Aqui agora eu gostaria de destacar que o Maracanã faz parte do tema olímpico, do tema Olimpíadas, porque a decisão da Olimpíada foi no Maracanã, a abertura e o encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016 também foi no Maracanã. Então, pertence ao tema olímpico. E aí eu vou falar das derrotas. Tem uma parte muito significativa, filatélica, que mostram as derrotas do Brasil. A primeira emissão que eu quero destacar é o bloco redondo do Guija. O Guija foi o uruguaio que marcou o gol da vitória na Copa de 50. Então, ele é homenageado neste bloco. E o carimbo é o Maracanã e cita o Maracanaço, né? Que eles falam sobre isso. Então, aqui está o bloco e aqui mostra um selo do Ghana com supostamente uma foto do Maracanã de 50. Talvez seja realmente a foto de época. Precisaríamos identificar, mas é relativa à derrota do Brasil. Encontramos também outro carimbo uruguaio que fala sobre o campeonato de 50 e a derrota brasileira no Maracanã. Maracanã 50, então o Uruguai gosta, né, de fazer essas emissões. E aqui também uma outra emissão com o placar e campeão mundial de futebol dentro do Maracanã. Aí temos várias emissões relativas à história da Copa do Mundo e que se referem à Copa de 50, onde o Brasil perdeu. E, recentemente, agora, a Copa de 2014, que é uma parte que eu não procurei muito ainda, Reinaldo contribuiu hoje de manhã cedo, vai para a segunda parte dos selos da Copa do Brasil. Então, existem várias emissões, mas essa aqui é interessante porque aparece o Tatu Bola, né? Que foi o mascote da seleção brasileira. Aqui temos 2 envelopes de Neves com carimbos de primeiro dia, sendo que os selos são da seleção brasileira e o cachê também aparece o Brasil. Eu misturei. Essa é a série de Cuba completa, jogadores do Brasil, né? Maracanã e, mais uma vez, o Tatu Bola. Aqui é Japão, então aparece o estádio e também os logotipos ao mascote. Uma emissão da Espanha, que aparece a bola e a bandeira do Brasil parcial. Algumas séries geram dúvidas se são seleção brasileira. Por exemplo, essa é Coreia do Norte, que é uma emissão considerada condenada, então não teria que identificar se esse jogador ou esse uniforme é correspondente à seleção brasileira, porque tem uma gola azul aqui, né? Outros times têm uniformes amarelos. Então, isso é para os colecionadores, aí, os especialistas pesquisarem. Da mesma forma, este bloco do Saara também é considerado condenado, Olimpíadas de Barcelona, e parece ser a seleção brasileira. Agora, a seleção brasileira teve patrocínio Adidas, então eu deixo para pesquisar. E, para terminar, eu quero mostrar as edições brasileiras mais importantes aqui, né? Essa aqui é uma emissão paraguaia dos Jogos Olímpicos de Londres. Tá? É só uma história real. Os nadadores do Paraguai, principalmente esta nadadora, Karen Riveros,
foi treinada e classificada à Olimpíada por mim, tá? E esse nadador paraguaio chamado Benjamin Roque, que ganhou medalha do Pan-Americano, também eu fazia toda a parte fisiológica. E aqui a peça brasiliana mais rara, que vocês não vão encontrar, que é o selo personalizado que eu fiz dentro do Parque Olímpico, na agência que só tinha acesso lá quem era credenciado, né, às Olimpíadas. Eu fiz o meu selo personalizado e circulei, né, no dia da abertura, mandei para minha mãe, no Rio Grande do Sul, com o carimbo comemorativo e o carimbo especial aqui, que carimbaram virado da Vila Olímpica. Então, essa peça aqui de brasiliana, ninguém vai ter. Então, pessoal, queria agradecer, eu queria convidá-los para a parte número 3, que será marcada breve, que eu estou chamando de suplemento 1 e 2, onde eu vou colocar todos os itens que não foram contemplados aqui, que eu descobri. E tem uma parte muito grande, principalmente da parte de marinha, correio marítimo. Tá? Então, fica o meu WhatsApp aí para algum contato, para quem não tenha, e também o convite para visitarem aí o meu site, temastamps.com, para buscar alguma coisa para suas coleções. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição aí para perguntas. Ok, bacana, parabéns. Já Bom, estou te perguntas eu falando. acho que tem bastante, né? Tem alguma, Reinaldo? Um monte. Poxa vida. Prossiga. César, parabéns, muito, muito legal a apresentação. Na medida que você foi fazendo aqui, eu fui anotando. Então, se você pudesse voltar em alguns slides, eu te agradeceria. Eu tenho dúvidas de imagem e tenho dúvidas de conceito. Tá, vamos lá. Vamos começar pelo aquele envelope seu de 1986, que tem o carimbo Brasil-Espanha. De baixo para cima. Vamos ver. Brasil-Espanha, esse? 112. 112. Ah, Copa do México. Isso. O Brasil, em 1986, contra a Espanha, jogou de camisa amarela, calção branco e meia branca, tá? Peraí. É o 112. Não, você já passou. Avança. Ele não entrou aqui. Entrou, você passou por ele. 112. Esse aí. O Brasil jogou exatamente com esse uniforme que você tem aí. Ah, ok. Interessante. Se então, tá. tinha dúvidas, foi sanada. Dá para você ir naquele inteiro postal de Hockenheim, lá no começo, falando de Ayrton Senna? Sim. Vamos lá. Você viu que eu assisti a palestra, não dormi, não. Hein? Vamos lá. Ó, o carimbo que está aí na imagem é 1985. Sim. Significa que esse inteiro postal é anterior a 85, certo? Sim. O Ayrton... O inteiro postal... Não, o Ayrton... Aqui, ó, está aqui. Ó, esses inteiros postais, ele tem a porque isso se aqui o carimbo era... é 85, o inteiro era tem privado. 85 para trás, né? Ó, janeiro de 85, tiragem 40 mil, e aqui está a autorização do Correio Alemão. Isso. Não, está perfeito. O Ayrton Senna só corre na McLaren a partir de 1988. 85, o Ayrton Senna correu na Lotus. Então, tá. Então, foi... obrigado. Então, acho que essa aqui é o John Player. Ó. Tem que olhar a posição dele, mas ele está aqui. Tá? Não, é que como você tinha citado a McLaren, ele sim. a McLaren de 88 a 93, na Lotus de 85 a 87. Então, possivelmente seja a Lotus e não a McLaren. Ok, muito obrigado. Depois, será modificado. Eu tenho uma dúvida conceitual na apresentação. Sim. Que, para mim, que eu queria te perguntar, já que você é o homem do assunto. Quando você fala brasiliana,
A brasiliana, necessariamente, para mim, o selo tem que retratar uma imagem que se refira a uma cena, a uma paisagem, a uma personalidade brasileira. Existem selos que podem ser associados a uma ação que tenha ocorrido ao Brasil, mas aí ele sai do conceito brasileiro. Então, quando você coloca, por exemplo, um perfil da Mercedes, uma imagem que não tenha nenhum brasileiro, ou tenha Moët Chandon nos BLPs, como você colocou, um selo que só retrate Einstein ou que só retrate Marconi, ele não é um selo, para mim, brasiliana. Ele é um selo que pode ser associado a uma ação que ocorreu no Brasil. Exato. Tá bom. Não, eu concordo plenamente. Por que eu quis dar essa amplitude? Justamente para colecionadores que abordem sobre esses temas e que tenham essa noção de ampliação, entendeu? É que daí não pode usar o nome brasiliano, né? Exato, exato. Por exemplo, no caso da Moët Chandon, né? Uma coleção de Senna, ela é aplicável à coleção do Senna. Então, é essa interligação que eu quis proporcionar, né? Eu sei que essa questão conceitual, por exemplo, do Einstein, ela é um pouco divergente, né? Mas quando você olha, por exemplo, esses selos aqui, 100 anos do eclipse do Einstein, o eclipse só pôde ser visto, ou as fotos feitas, em 2 lugares, que foi numa ilha na costa da África e no Brasil. Entendeu? Então, está realmente relacionado não ao Brasil, mas a um fato que ocorreu e foi histórico, né? E que, a partir do Brasil, foi comprovado. Tá. E último aqui, que eu vi que o Fritz está com a mão levantada, você pode ir lá nos selos condenados, lá do final, por gentileza? Sim. Que tu diz é qual? Vai voltando aí que eu consigo me achar. Você mostrou um monte de selo, alguns envelopes com selos considerados condenados. É do futebol? Do futebol. Esse não? Não. Condenados. Aquilo que você colocou. Que tinha Moçambique, que tinha o envelope de Moçambique. Vou passando aqui, chama. Eu acho que ocorreu antes disso. Mas o envelope de Moçambique não é aquele do Ayrton Senna? É Ayrton Senna, obrigado. Não é futebol. Obrigado. É que o Ayrton Senna jogava futebol. Não, ele não tinha time para torcer. Passou. Ele torcia para o Guarani. Esse aí. Veja, eu entendi a colocação, mas eu deixaria a seguinte pergunta. Considerando que o selo do Ayrton Senna tem um porte extremamente... Não, volta por favor. Considerando que o selo do Ayrton Senna tem um porte extremamente elevado, pode ser que essa carta tenha circulado pelo selo do cogumelo que está à esquerda, que tem os 20 francos. E aí, para o correio, e assim funciona o brasileiro, uma vez pago o porte, a carta segue, não importa que outras coisas tenham. Então, sim, pode ser que essa carta tenha circulado pelo selo da esquerda e não pelo selo do Senna. Pode ser. Teria que fazer uma pesquisa realmente. Teria que ver qual é o porte que existia de Burundi para a França na época. Se for esses 20 francos, pode ser que já esteja pago, porque o porte do Senna me parece bastante elevado. Então, o selo pode estar aí só como ilustração. Quer dizer, não sei no histórico, mas me chamou a atenção na hora que poderia a carta ter circulado pelo selo do cogumelo e não pelo selo do Senna. Então, não dá para ser tão imediata assim a resposta de que o selo não é condenado. Sim, interessante. E temos essa aqui também. Né?
Então, essa aqui, ela não está no verso da carta. A carta da direita, ela circulou só com o selo do Senna, aparentemente. Essa aqui? Sim. Então, 3 selos do Senna. Então me parece que o selo estava aceito. Então, não tem, por isso que eu nem discuti essa carta, eu discuti no outro, Sim. porque você quer uma carta com só o selo dele. Se não tivesse essa carta, você poderia até parar para analisar a situação, mas com uma carta dessa, está avalizado que o selo tinha capacidade de franquia. Sim. Sim. Então, é isso. Muito obrigado, parabéns pela apresentação. Obrigado. Acho que o importante é isso, né? Gerar até novos conhecimentos, né? Isso é importantíssimo. Muito obrigado. Muito bom. Eu que agradeço. Aproveitando, deixa eu te fazer uma questão. Lá no Einstein, volta lá para o Einstein, por favor. Sim. Eu também assisti a palestra, não estava dormindo. Vai ser o teste daqui para frente, a pergunta no final, para ver quem vai acordar. Acho que esse, dá uma clicada nele. Isso. Nesse selo, nessa imagem, você falou que esse selo do meio é da Hungria. Eu acho que você se enganou. É da Sérvia e Montenegro. Da Sérvia, é verdade. Sérvia e Montenegro. Exato. Obrigado. Não, é só para a gente deixar claro. Beleza, parabéns pela palestra. Legal. Acho que tem um Fritz na fila aí. Vai lá, Fritz. Parabéns, César, cumprimentando pela iniciativa. Gostei bastante da palestra, prestei bastante atenção. Eu discordaria só de um aspecto conceitual. Quando você fala do Pelé, você justifica que poderia utilizar o carimbo precursor Peixe de Santos, numa coleção do Pelé. Eu discordo frontalmente, eu acho que não pode ser utilizado. Esse carimbo precursor é da cidade de Santos, do século XIX. Perdi aqui a voz do Fritz. Não tem absolutamente nada a ver com Pelé. Em hipótese alguma, poderia ser utilizado numa coleção do Pelé. Mesmo que seja uma peça maravilhosa, com olho de boi e tudo, não pode ser usado numa coleção do Pelé, não há justificativa nenhuma para isso. Falando especificamente do carimbo de Santos, então não pode ser justificado. Mas, tirando esse senão, dos demais conceitos estariam perfeitos. Legal. Só chamaria a atenção, uma curiosidade, talvez você não saiba, mas o Einstein, quando ele esteve no Brasil, em 1925, o meu avô foi o tradutor oficial do Einstein quando ele estava no Rio de Janeiro, em 1925. Que Isso porque espetáculo! meu avô foi professor de alemão, e o Einstein, quando ele esteve em Montevidéu, ele deu as palestras em Montevidéu, ele deu em francês. E quando ele veio para o Brasil, ele queria dar em alemão, para poder explicar melhor, porque ele achou que em Montevidéu eles não entenderam adequadamente. E aí ele foi até a Academia Brasileira de Ciências para dar a palestra em alemão, e o meu avô foi o tradutor simultâneo na época. A palestra foi observações sobre a situação atual da luz e, lamentavelmente, não foi compreendido. Por quê? O Einstein reclamou de que o público não era um público adequado para uma palestra de ciência, como ele pretendia fazer. Porque quem foi? Basicamente foram militares, generais, aí levaram as esposas, levaram crianças, e as pessoas, obviamente, uma palestra técnica sobre a teoria da luz não deu o efeito que ele queria desejar. Foi um comentário que meu avô fez comigo quando era criança, ele comentou sobre esse episódio, não sei se está registrado em algum lugar. Lamentavelmente, eu não tenho nenhuma fotografia do meu avô juntamente com Einstein, mas é uma história conhecida e talvez uma curiosidade só para engrandecer um pouco aqui esse assunto dessa visita do Einstein no Brasil. Pô, que história maravilhosa. Existe um historiador que tem feito essas pesquisas sobre a passagem do Einstein, e aqui até eu coloquei aqui, no Clube de Engenharia, encontrou o salão superlotado por embaixadores general do Exército, representantes ministros e engenheiros, acompanhados de esposas e filhos. O Einstein disse que era uma evidente
evidentemente, era uma plateia apropriada para um espetáculo qualquer, menos para uma conferência científica. Aliás, o Einstein malha muito pau, né, no Uruguai e no Brasil, porque aí ele acaba venerando a Europa que ele criticava, né, que o público não era muito sério. Então, é só procurar na internet, tem esse relato da passagem do Einstein, que foi muito rápida, né, no Brasil, diga-se de passagem. Mas, legal, parabéns aí pela história, muito lindo. A falta da qualificação do público, eu vi que está marcado aí que tinha muitos engenheiros. Esse que foi a falta de qualificação. O resto está perfeito, embaixador, general, ministro, esposas. É isso aí. Mas que legal, muito bom, e seguimos aprendendo, né? Legal. Mais perguntas? César? Sim. Bom dia a todos. Parabéns, César, pela apresentação. Muito bom, Xará. Você Legal. pode ir no slide 27, só um comentário sobre a andradita, né, o mineral que foi batizado com esse nome em homenagem ao Bonifácio. Esse Sim. inteiro postal da direita, se eu não me engano, você mencionou da Rússia, mas ele é da Romênia. Sim, Só isso. acabo de ver agora, Bucareste, é verdade. É que, como faz tempo que eu fiz as pesquisas, às vezes a gente olha, né? Mas tudo bem. Eu ótimo, preciso só colocar isso. as observações dos lugares para não... Mas obrigado. Perfeito, é a Romênia mesmo. Eu acredito que haja algum selo do José Bonifácio em Portugal, mas eu não fiz essa busca. Então, essas buscas complementares, eu vou deixar para a última parte, onde eu vou passar todos esses itens com o que não apareceu ainda nas duas palestras. César, o Bonifácio em Portugal ele tem selo e também tem carimbo comemorativo também. Sim, eu devo ter as imagens. Legal. Mas legal, espero que tenham gostado e que desperte motivação as pessoas pesquisarem também, apresentarem seus trabalhos. Tem uma oportunidade importante agora, né, que encerra em junho a inscrição para aquela exposição virtual do Ananias. Não é uma exposição que os colecionadores... Tem a Abrapex. Tem a Abrapex também. Aqui, né? o comissário da Abrapex, cadê Miguel? Foi embora. Também comissário. Estou aqui. Olha aí. Só fazendo essa observação, porque muitos colecionadores não têm coragem, né, ainda de enfrentar uma Abrapex. E eu falo com eles, com muita gente. Então, talvez essa exposição não oficial, né, seja uma oportunidade que eu brinco com a turma aí, de tirar a coleção do armário, né? Mas tem que tirar dentro de um esclarecimento prévio, de uma regulamentação, de uma orientação, Sim. de um ensinamento, de um retorno ao expositor, de uma Exato. demonstração de onde a pessoa tem que chegar, ou seja, tem que existir uma estrutura. E, nesse aspecto, a Abrapex, que está aí com o nosso comissário na tela, é bastante importante, porque ela está aberta para coleções iniciantes, está aberta para coleções que não queiram competir, e, com toda certeza, a FEBRAF vai estar dando para todos aqueles que expuserem um feedback sobre aquilo que está exposto, aquilo que pode ser melhorado, assim como foi na última SPP, onde, para todos os expositores, a FEBRAF disponibilizou o grupo de jurados, e por quase uma hora houve um diálogo por videoconferência, que facilitou muito, fazendo a orientação. Então, Miguel, a bola é tua aí, cara. Eu tenho falado sempre que tem a oportunidade de falar que a Abrapex está para sair aí, logo, logo vocês vão estar recebendo os convites. E o que o Reinaldo falou é verdade, a importância de você participar.
você marcar o seu conhecimento, compartilhar o seu estudo, compartilhar a sua montagem, independente de crítica ou não crítica. A crítica construtiva, que é o que acontece e aconteceu na SPP, e tem acontecido de uns anos para cá, desde que a FEBRAF começou a ser dirigida pelo Reinaldo, você tem a possibilidade de aprender e de corrigir uma outra falha, ou até, como é que eu posso dizer, você pode, a partir do momento que você vai visitar as outras coleções, tirar alguma ideia que possa melhorar a sua. Eu falo assim, pessoal, premiação tal, a primeira exposição que eu participei com uma coleçãozinha de um quadro, a primeira, né, que eu participei foi uma coleçãozinha de um quadro, e me deram um bronze, foi um negócio assim que eu fiquei muito contente, e essa coleção de um quadro não era uma coleção para ser de um quadro, tanto é que hoje eu tenho aproximadamente 100 páginas dela. É uma coleção de Susa Mendruck, da Alemanha, são aqueles Tetbesh do período do Reich, né? É o que eu tenho. Então, você vai aprendendo ao passar do tempo. Outra coisa que o pessoal fala, mas eu não tenho peça rara, a minha coleção não vai ser avaliada. A parte de raridade, a pontuação é mínima. Eu vejo lá, não é uma pontuação significante. Então, você pode, pela sua criatividade, pelo seu conhecimento, também ter nota boa, ter pontuação legal. Exato. Então, não importa, gente. O importante é participar. Essa geração que está aqui agora, que é a nossa, que está em plena atividade, você vê aqui no CTC, você vê na SPP, você vê no Clube Filatélico do Brasil, você vê em todo lugar. Esse pessoal que está lá no Rio Grande do Sul, que está em atividade, tem que marcar, porque o que a gente faz na filatelia? É pesquisar o que os outros já escreveram também. Então, o que a gente vai fazer agora vai servir de material para os que vierem depois de nós. Então, participem, porque eu vou encher as paciências para todo mundo participar. Vou mandar, assim que sair o IREX e a ficha de inscrição, faremos contato, vai ser uma exposição virtual. Virtual não dá trabalho mesmo. Você escaneou em casa, mandou, já era, é tranquila. E depois a gente visitar a exposição, então é show de bola. Tá bom, que presidente? Mês que vai acontecer? Que mês? Olha, a gente está... A exposição está prevista para agosto de 2021, né? Na semana de comemoração do Dia do Selo. Acho que ela começa dia 1º. E até lá ainda tem bastante tempo aí. Eu sei que tem coleções muito legais guardadas aí. Tá bom? Falei mais que o palestrante. Pelo amor de Deus, hein? Não me dá espaço. Muito bem, eu preciso me retirar e agradeço a oportunidade. Espera aí que eu acho que o José Carlos Guerra quer fechar a reunião. Opa, fala, José. Bom, queria agradecer ao César a disponibilização aí, já pela segunda vez. Nós temos uma terceira parte, eu não sei a sua agenda para o próximo mês. Se fosse possível, a gente poderia até fechar esse tema agora nesse próximo mês. Não sei o que você acha. Para mim, tranquilo. Tranquilo? Então, podemos já deixar marcado na próxima dia 21, dia 21 mesmo, de agosto. Ou melhor, de junho, né? Junho. Isso. Tá, ok. Você vai receber o seu... Zé, me permite, dia 19 de junho, é o Antônio Luiz Pereira. Eu já estive falando com ele a respeito, e foi assim, meio que em conjunto, tá? A gente fazer essa marcação para agora, tá? Então, fica o próprio César para a próxima reunião, e a gente faz o Antônio na próxima, para julho. Não, para agosto. Julho é o Gerson Quignoni. Isso, desculpa. Então, vamos fazer assim. Então, mata esse tema, o César, na próxima reunião.
agradeço aí, eu acredito que esteja encerrada a parte de perguntas, agradeço a sua disponibilização e de todos os demais, num sábado cedo, em plena pandemia, de segundo ano já. É isso, algumas considerações finais aí, César? Eu só queria agradecer, né? Eu fiz uma extensa pesquisa e acho que é muito interessante despertar nos colecionadores novos temas, novas pesquisas, e espero aí estar colaborando. E essa oportunidade para mim é bastante importante, eu agradeço mesmo. Obrigado por todo mundo aí disponibilizar o seu final de semana e espero vocês aí para concluir no próximo mês. Muito obrigado a todos, principalmente aí ao CTC. Muito bom, obrigado a presença de todos. Parabéns, aí, até a César. próxima. Parabéns.